Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, veremos sobre trocas de calor. Calor é a energia térmica transferida em razão da diferença de temperatura. Ou seja, calor é a energia térmica em movimento, passando de um corpo para o outro. Então, o calor sempre é transferido de um corpo com maior temperatura para corpos com menor temperatura. Então, o calor vai ser isso, essa transferência de calor de um meio, de um corpo que tem uma temperatura mais alta para um corpo ou um objeto que tem uma temperatura mais baixa. Por exemplo, o que fazemos quando queremos tomar um chá, mas ele está muito quente? Se esperarmos, o chá vai esfriar. E por que isso acontece? Isso acontece porque a bebida, ela cede o calor para o ambiente, ou seja, ela doa sua temperatura para o ambiente que está com a temperatura menor, pois essa temperatura da bebida, do chá, no caso, está mais alta. Então, ela vai ter essa transferência de temperatura do chá, que está a temperatura mais alta, para o ambiente que está com a temperatura mais baixa. Nesse processo, o ambiente recebe calor e tem a temperatura elevada. Como a gente pode observar aí, ó. Começando aí nessa extremidade mais quente, essas bolinhas que estão representando as moléculas do calor estão bem agitadas devido à alta temperatura. Na medida que essa temperatura vai caindo, essas moléculas elas começam a se agitar menos até esfriar, onde a agitação é mínima. Como vocês podem observar aí, que elas não têm a agitação. Então, a extremidade mais quente, a extremidade menos quente, a extremidade menos fria e a extremidade fria. Na parte mais quente, quanto mais quente for, mais as moléculas estão em movimento, em agitação. Quanto mais frio for, mais as moléculas vão estar mais calmas, não estão com tanta agitação. Ao entrar em contato com uma substância de temperatura muito mais baixa, a transferência de calor será maior. Então, por exemplo, se eu quero esfriar aquela xícara de chá mais rápido e eu colocar essa xícara de chá em uma vasilha com água gelada, então essa transferência de calor vai ser muito maior, porque o meio que essa xícara de alta temperatura está sendo inserido, a temperatura é bem mais baixa. Então, quanto mais baixo for a temperatura de contato, maior será essa transferência de calor. Lembrando que temperatura e calor não são sinônimos. Temperatura é a medida da energia cinética média das partículas de um objeto ou um sistema. Calor é o fluxo ou a passagem dessa energia de um corpo para outro. Então, veja aí a diferença. Temperatura é a medição, a medida da temperatura, certo? A medida do clima, por exemplo. Hoje está 16 graus Celsius, 24 graus Celsius. Isso aí é temperatura. Calor é aquilo que é transferido para outro. Essa energia que passa de um corpo para outro. Quantidade de calor. O calor é uma forma de energia térmica, portanto, ambos são medidos com a mesma unidade, que é o Joule, que é representado pela letra J. Falamos em quantidade de calor quando nos referimos ao valor da energia que está sendo transferida e usamos outra unidade de medida, que é a caloria, ou também um de seus múltiplos, que é a quilocaloria. Uma caloria equivale a 4,186 joules. E 1 quilograma corresponde a 1.000 calorias. Então, a caloria ela é muito utilizada no dia a dia para expressar o valor energético dos alimentos. Eu trouxe aqui 3 exemplos de tabela nutricional, onde tem indicando o valor energético de cada produto. No primeiro, nós temos aí um achocolatado, onde o seu valor energético é de 74 quilocalorias. No refrigerante, esse do meio, um copo de refrigerante de 200 ml, ele possui um valor energético de 85 quilocalorias.
E esse terceiro, que é um salgadinho, o valor energético dele é de 119 quilocalorias. Calor específico. Certos materiais cedem mais calor do que outros ao sofrerem a mesma redução de temperatura. Esses materiais também requerem maior quantidade de calor para sofrer o mesmo aumento de temperatura. Então, são materiais que, mesmo que recebam a mesma temperatura, eles vão ter tempos diferentes, tanto para ceder quanto para absorver calor. O calor específico ele pode ser entendido como a facilidade ou a dificuldade de um material de trocar calor. Ele é definido como a quantidade de calor, por exemplo, de 1 grama de um determinado material que ele precisa para receber ou para ceder energia para que sua temperatura se altere em 1 grau Celsius, seja esse 1 grau Celsius subindo a temperatura ou diminuindo a temperatura. Vamos observar aqui esses exemplos. Para 1 grama de ferro aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, ele vai precisar de fornecer 0,11 calorias. Já 1 grama de chumbo vai precisar de uma quantidade menor, que é de 0,031 caloria para aumentar 1 grau Celsius. A água é a substância que é adotada como padrão para a definição de calorias. Por exemplo, foi estudado e viu que 1 grama de água pura, ela precisa de 1 caloria para aumentar uma temperatura de 1 grau Celsius. Então, por isso que ela foi considerada o padrão. Porque 1 grama, para aumentar 1 grau Celsius, precisa de 1 caloria. Então, a unidade mais utilizada de calor específico é a caloria por grama, grau Celsius. Então, a água, ela tem 1 caloria por grama, grau Celsius. Materiais com baixo calor específico, eles aquecem e esfriam mais facilmente do que outros. Em geral, os metais têm um calor específico mais baixo e, por isso, eles esquentam e esfriam mais rápido. Os alimentos eles costumam ter um calor específico mais alto porque eles têm água na sua composição. Então, aqui a gente pode observar uma tabela onde tem o material e o calor específico de cada material. Por exemplo, a água, que é o padrão, né? O seu calor específico é de 1 caloria por grama, 1 grau Celsius, né? Como a gente viu anteriormente. O tomate, seu calor específico é de 0,95. A batata é de 0,82. A carne de frango é de 0,80. A carne de porco é de 0,50. A madeira, 0,42. O mel de abelha, 0,36, o ferro, 0,11 e o chumbo, né, tem um calor específico mais baixo, que é de 0,031. Calor latente. Se colocarmos uma porção de água pura em uma panela e levá-la ao fogo, a temperatura da água vai subir sem parar enquanto houver aquecimento? A resposta para essa pergunta é não. Inicialmente, a água se encontra numa temperatura ambiente, digamos que seja 20 graus Celsius. À medida que essa água ela vai recebendo calor, a temperatura da água vai aumentando de maneira constante até alcançar 100 graus Celsius. No momento em que a água alcança 100 graus Celsius, ela entra no estado de ebulição. Ou seja, ela vai começar a mudar o seu estado físico para gasoso, vai sair de líquido para gasoso. Com o passar disso, essa água está sendo evaporada. Então, a água não vai continuar esquentando cada vez mais. Ela vai, quando chega em 100 graus, a temperatura, quanto mais subir, a água vai estar evaporando. Então, ela não vai aquecer mais. Ela está se transformando em um outro estado físico, que é o estado gasoso. Durante esse processo, a temperatura vai se manter constante em 100 graus. A água vai permanecer em 100 graus. Porém,
quanto mais tempo ela passar nesses 100 graus, mais ela está sendo evaporada. O calor latente é a quantidade de calor que 1 grama de determinada substância ela deve ceder ou receber para mudar de estado físico. Ou seja ele de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de líquido para sólido. Então, é o calor latente, que ele vai precisar de calor para mudar de estado físico. Por exemplo, para 1 grama de água pura, a 100 graus Celsius mudar de estado líquido para gasoso, ele vai ser necessário receber 540 calorias. Já a mudança do estado sólido para o líquido requer uma quantidade menor de calor. Para 1 grama de gelo, que está a 0 graus Celsius, ele vai precisar só de 80 calorias para derreter. A unidade de medida do calor, como a gente já sabe, é a caloria por grama. Então, vocês podem repetir esse vídeo caso tenha alguma dúvida. Qualquer outra dúvida, pode falar comigo no privado. E assim que vocês tiverem todo o conteúdo esclarecido, vocês vão fazer a atividade, certo? Lá no caderno de atividades da Secretaria de Educação, vocês vão responder a atividade 2. Copia no caderno a atividade e responde. Atividade 2. Boa atividade para todos.